Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Alcateia Cast. Muriel, hoje o convidado, além de ter a honra de chamá-lo de amigo, é uma das maiores personalidades hoje no Brasil, nessa área de fitness, na área de recreação, na área de educação infantil, pedagogia, autor de mais de 75 livros. Nosso amigo foi nosso professor na pós-graduação, onde a gente se conheceu, vamos contar essa história daqui a pouco. Muriel, quem está com a gente hoje? Senhoras e senhores, uma das maiores referências do mercado do fitness, mercado de lazer, mercado de brincadeiras e jogos. Recebam no Alcateia Cast, Thiago Aquino Paçoca! Boa, Paçoca! Senhoras ou e senhores. Paçoca. Que alegria, É que alegria, que alegria estar com vocês Paçoca, aqui. obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por caminhar ao nosso lado. A gente vai falar disso também. E como a gente fala, para quem não te conhece, para quem conhece também, vamos começar aqui que a casa é sua. Perfeito. Certo? Então, quem é Paçoca? Onde vive? O que come? O que... No isso. Globo Repórter de hoje, É isso. Conta pra gente. Paçoca. Pô, primeiramente uma alegria estar com vocês aqui. Me sinto em casa, né? Me sinto presente. Existem dois momentos, né? Então existe o Thiago e depois o Paçoca, né? Então o Thiago, na infância, foi uma criança com gagueira, né? Então eu sou uma pessoa que gagueja e serei eternamente, morrerei desta forma, né? E aí, entre a infância e a adolescência, fiz natação, então fui atleta de natação, de alto rendimento. Tive o prazer de nadar por alguns anos ao lado do Gustavo Borges, aí para quem tem 40 a mais, reconhece ele, né? 4 medalhas olímpicas. Então eu gosto muito quando a gente começa a observar a importância do esporte na formação da criança, do sujeito, na valorização do adulto, na autoestima da mulher, por exemplo. E aí, nessa transição de carreira entre natação e o que eu quero ser quando crescer, me indicaram a fazer teatro por conta da minha gagueira, né? Fazia fono por muito tempo, e aí no teatro conheci a figura do palhaço, né? Então Paçoca é porque eu faço palhaço esse ano, 2026, há 26 anos. Uau, né? Que legal. E aí, então por isso que eu falo assim, né? Quem conhece o Thiago antes e não conhece o Paçoca, dá um nó na cabeça, né? Porque o Thiago lá atrás, na minha adolescência, eu tinha um apelido na escola de cucucu, né? Muito boa, essa história é muito boa. Porque justamente, né, a duplicidade da sílaba, né? Então o Paçoca é esse cara, né, que através da figura do palhaço encontrou uma vida logo após ela, né? Só que a pessoa que gagueja, ela não pode se sentir muito pressionada, né? Porque senão ela gagueja mais. Então aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu faço eu precisaria estudar um pouco mais do que as outras pessoas. E aí comecei a estudar um pouco sobre a arte do palhaço, e aí comecei a trabalhar como palhaço. E aí o palhaço para mim tem essa coisa do show, da apresentação, né? E aí eu estava fazendo um show de palhaço, uma mãe chegou para mim e falou assim: ai, palhaço, eu preciso de alguém que faça recreação. Aí eu falei assim: mas eu não faço recreação, eu faço palhaço, né? Não, mas eu preciso. Eu falei: moça, infelizmente eu não sei nem o que é recreação. Aí ela falou: mas eu preciso com muita urgência. Eu falei assim: moça, eu não faço. Aí ela falou: mas eu tenho R$1.000. Eu falei: eu acho que eu faço. Acabou de... Vamos falar. Meu coração aqui agora, para te ajudar. Anos atrás era dinheiro, viu, senhores? Para te ajudar. E aí eu comecei a trabalhar com recreação. Eu sempre falo que é muito difícil alguém passar sua adolescência tendo o sonho de ser recreador, porque eu acho que a recreação ela te encontra e você encontra ela ao longo da vida. É muito louco isso. Né? E aí eu comecei a estudar sobre recreação. E aí, logo mais, dei aula em faculdade, na cadeira de recreação também. E aí, eu sempre tive a ideia da escrita, né? Assim, a minha melhor forma de comunicação sempre foi a escrita. E aí, nos meus silêncios noturnos, começo a escrever para um blog que eu tinha, isso 99, 2000, 2001. E esse blog deu uma viralizada grande na área. E aí, logo mais vieram os
76 livros na área da recreação, educação e educação física e gestão, né? Uau. Então eu sempre vou dizer que todo mundo tem algo a dizer a nós, né? Porque sempre tem alguém a nos escutar, né? Então esse é um incentivo, né? Que eu sempre vou dizer que sempre tem alguém querendo aprender contigo, né? Basta a gente se encontrar, né? Exatamente isso, né? E é muito louco. Eu tenho várias perguntas hoje aqui. A gente vai Vamos falar lá. uma situação e de termos, assim, de inspiração também, né? Eu falei hoje, a hora que você chegou, como que surgiu essa mesa aqui, né? E hoje a gente fala muito de mesa para os nossos alunos, para os nossos mentorados, e como que a gente faz de encontros, né? Como que você faz parte não só da nossa jornada, mas como assim de diversos profissionais e também continua como referência no mercado há tanto tempo, né? A gente fala dentro como que o marketing também tem dentro das suas ações, Perfeito. dentro do mercado Paçoca, né? Paçoca é uma marca Perfeito. hoje para essa parte. Nós nos conhecemos em 2013, eu e Bocão, através do curso que você era um dos coordenadores, Isso aí. responsáveis com a Alípio lá, e foi realmente incrível. E essa pós era de lazer e recreação. Isso. Tem algo que eu acho que é importante a gente pensar, né? A área da recreação é uma área de muito mercado, né? Sim, Assim, né? Sim. Às vezes tem pessoas que acham que é uma área desvalorizada, mas não, tem muito mercado, muito mercado. E aí, em 2009, nós pensamos em propor, junto a uma universidade aqui em São Paulo, por que não ter um curso de pós-graduação presencial, né? Presencial porque a gente teria a capacidade de reunir pessoas incríveis. O nosso público-alvo já eram pessoas que estavam no mercado, então assim, dificilmente era um cara que saía da universidade e vinha para pós. Então, quando a gente fez esse encontro de 30, 40 pessoas numa sala, né, com uma necessidade de debater sobre o mercado, isso é incrível, né? Então ficamos ali até 2019, 2020, até a pandemia. Foram 13 turmas formadas. Uau. Né? Muitas pessoas formadas. E muitos negócios, assim como Muitas o nosso, coisas aconteceram. também surgiram. E olha que legal quando a gente começa a ver, né? Eu vejo que ali foi, por exemplo, um divisor de águas para nós. Porque até então, dentro de toda a construção, existia uma divisão. Uhum. O que era acadêmico e o que era prática, mercado. né? Ou você é campo ou você é acadêmico, você não pode as duas coisas. Sim. E aí eu brinco falando que a nossa turma foi a melhor turma da pós-graduação de todos que teve. Desculpa você que tava aí. Desculpa se você não foi da nossa turma, mas... Cara, só tinha nego foda. Só tinha, tipo, Manu do Cruzeiro, Isso. o outro especialista em acampamento Pardal, o pessoal que vinha de escola, o Rafael Farofa ainda, Bocão vinha de um outro segmento, eu também da hotelaria, em diferentes proporções, mas tinha só nego bom, cara. O que eu acho que a recreação, ao longo do tempo, ela passou muito pela dicotomia mercado e academia. Né? Assim, ou você é da academia e pouco olha para o mercado, ou você é do mercado e pouco olha para a academia. E foi ali que nós fizemos a fusão disso. É isso. Que a gente era bom em campo e bom academicamente. Que trouxe, assim, a partir dali eu vejo que o mercado mudou também, né? Vocês conseguiram trazer o Congresso de Lazer também para o Brasil, não foi? Porque assim, quem é do mercado, ele tem resultados aplicáveis na mesma hora e ele tem uma história gigante, né? A prática, né? A prática gigante. Só que em algum momento ele precisa olhar para a ciência da sua área de atuação. Porque o que é pesquisado, o que é escrito, ele consegue trazer respostas que às vezes eu não tenho enquanto mercado. E que alguém já pesquisou. Uau. E a gente está olhando isso para um cenário, vamos falar assim, de uma data significativa, da década de 60 e 70 para cá, a gente está falando de um mercado acadêmico de 40 anos, é muito recente. E é muito bacana isso que você está falando, porque assim, estar sentado hoje com você aqui nessa mesa é como se um aluno de psicologia pudesse sentar e bater papo com Freud. Que isso, obrigado. Mas é verdade, porque acontece. Eu já, lá na minha quando eu fiz a faculdade, sou formado em hotelaria pela Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no meu TCC, que já foi sobre implantação de um departamento de entretenimento na hotelaria,
Lá atrás, as pessoas que eu citei, eu conheci logo depois. Sim. Luiz Otávio, Wilson Pina, uma galera depois, né? A gente é contemporâneo, Sim. então o Paçoca surgiu um pouco depois disso aí. Então, hoje, as pessoas que estão buscando um trabalho científico, a gente acabou de escrever um capítulo dentro de um livro que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vai ser publicado. Ali no meu livro, eu já cito você. Sim. E é muito legal isso, Porque né? a gente consegue ter acesso às pessoas que estão formando este mercado academicamente, e a gente consegue ver também hoje, olhando para o mercado, conhecendo a quantidade de gente que a gente conhece dentro dessa história, as pessoas que têm mais resultado são as pessoas que aprenderam a unir esses dois Perfeito. mundos. Que Perfeito. tem a prática Perfeito. e que tem a parte acadêmica. Aí a gente pega o Cezinha, que é maravilhoso, a gente tem vários, o Tulipa. E você tá alinha lá. isso também, né? Porque vocês fizeram, tem que reconhecer também o Alípio que faz parte Claro, disso, claro. que dentro do nosso ciclo principalmente, que vocês fizeram a ponte Sim. dessas pessoas, por exemplo, Bramante, o Camargo, o Pina, a Gisele Schwartz. Então, Juliano Pimentel. o cara, que Pimentel, são caras incríveis. maravilhoso. Então, só que vocês Né? aproximaram esses O caras próprio Edinho Paraguaçu, o Edinho Paraguaçu. Edinho maravilhoso. Paraguaçu, mas vocês aproximaram esses caras da vinda pra cá. Porque assim, ó, a dicotomia precisa ser rompida e já está rompida. Sim, já foi. Hoje as duas coisas andam entrelaçadas e unidas e juntas. Sim. Quando a gente tem a oportunidade de levar Juliano Pimentel para uma sala de pós-graduação, isso é incrível. Pina, Schwartz, Edinho Paraguaçu, né? Que são pessoas que calçaram, né? Assim, ó, calçaram ali, né? Deram caminhos, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa interessante, que é o quanto a nossa área precisa ser vulnerável para aprender com o outro, porque é uma área multidisciplinar e multissetorial. Então é difícil você achar que você tem todo o conhecimento de uma área, sendo que eu posso ter profissionais de educação física, pessoal da hotelaria, do turismo, do lazer, Tanto do que até entretenimento, da hoje pedagogia. não é uma profissão. Não Isso consegue. aí, isso né? aí. Não Cara, consegue, é uma ocupação. e esses nomes são muito legais, né? Porque, por exemplo, trazendo para o nosso mercado, a gente conseguiu convidar o Ivo, né? O Pedro Ivo foi lá agora no Nordeste palestrar para os empresários, falar do negócio, falar do lazer. Pô, o Pedroca tá há 30 anos. É isso aí. 30 anos no mercado, reinventando. E era com a mesma digital, energia, com o trazendo mesmo carinho. absurdo. Absurda, E lá né? no, Até... no grupo, ele fala com a galera lá dos líderes do lazer, onde a gente tá, e é ativo ele, o Paraguaçu, em cima disso. E o que é legal? E a gente se enxerga, né? Quando a gente saiu da pós, a gente veio buscando. E hoje, como a gente faz dentro do corporativo, nós fizemos mais uma vez o que nós fizemos lá em 2013. Hoje fazem 12 para 13 anos que nós fizemos toda essa jornada, hoje com a BF Treinamentos, só que hoje a gente une o lazer, certo? Dentro do corporativo, não só isso. A gente trabalha a parte de comportamento. Nós precisamos nos desconstruirmos, porque a gente só pode levar o nosso aluno e mentorar até onde a gente já foi. Perfeito. Então, a gente foi buscar. A partir de 2015, a gente tem mais de 10 anos dentro da linha comportamental. Então, nós fomos estudar, nós fomos buscar a parte de comportamento. E hoje, por que nós somos referências dentro do nosso segmento? Porque a gente uniu mais uma vez o comportamento com o lazer para o corporativo. Perfeito. Para o corporativo. Então, não é. As pessoas perguntam, como que vocês fazem isso? Não tem como explicar. Sim. Não tem como explicar. Porque não é pontual, né? Já vem de, sei lá, de 20 anos, né? De 15 É isso. anos Não, de são área. 40 anos, 40, né? então. Pega, ele é um pouco mais velho, não precisa falar sobre isso, né? A gente fala Não aqui. parece, gente. Mas o Bocão tem mais de 25 anos no Isso. mercado de hotelaria aí, treinou os melhores resorts do Brasil. Eu tenho mais de 15 anos, então somados nós temos 40 anos dentro da hotelaria e dentro do lazer aqui. De bagagem que a gente traz para o mundo corporativo. E tem uma coisa que eu acho que nos causa uma preocupação atual, que a gente precisa passar isso, né? Vocês pegaram uma fase, né? E a gente pegou uma fase na qual a ciência ela era conversada e debatida. A gente sentava na mesa,
abriam-se os textos, abria-se a lousa e conversava sobre isso. Só que era uma época na qual nós não tínhamos redes sociais. Uau. Nossa, eu me lembro na primeira vez que eu sentei numa mesa dessa, foi na Comic, que é do Cavalari, né? Uhum. No Cavalari, sei lá, faz muito tempo. Nossa, o Cavalari é demais criador. também. E até tá no grupo agora com a gente lá, né? Ele e a Vani. Então, tava sentado assim, que eu sempre fui metido, né? Onde os caras estão sentados? Vou sentar lá com eles lá. Então, tava eu, Edinho, Cavalari, Pina... moleque, recreador, assim, escutando eles conversar sobre o mercado, sobre comportamento, sobre jogos, sobre negócio. Eu falei, caramba, velho, onde eu tô? Né? Olhando para aquele movimento acontecendo ali, e eu já ali buscando um espaço. E oportunidades dessas que eu não vejo acontecer mais hoje. Então, mas aí por quê? Porque a gente cai numa linha de que o conteúdo de 5 posts é o suficiente para eu poder conversar e debater. Uau. Isso 15 anos atrás não existia. E é muito legal que você trouxe essa visão. Mano, e vê agora a imagem na cabeça. Sua da mesa, né? Sabe a visão que eu tenho? Terminamos a especialização. Paçoca, poxa, o trabalho tá legal, vai rolar Enarel. Sim. Ilhéus. Falei, porra, banca? Ah, vambora. Vambora, vai lá? Ilhéus? Vamos. Partimos para Ilhéus. Aí foi uma galera, encontramos uma galera lá em Ilhéus, foi apresentar. Meu trabalho de especialização foi a importância, olha que loucura, o que a gente faz hoje. Isso aí. A importância do lazer no âmbito de trabalho. O que a gente faz hoje? Corporativo. Exatamente. No âmbito de trabalho, mas na geração Y, que eu falei a diferença das duas gerações, X e Y naquela época. Então, como que estava vindo aquilo e a importância do lazer para isso. E isso é falado hoje ainda, como que é o que a gente faz. E naquela época era muito difícil falar sobre isso. E olha que legal, que o Bocão falou da mesa, para mim foi a minha mesa. Por quê? Eu fiz um trabalho e puxa, agora deu pra ver que eu sou mais velho mesmo, né? Que minha mesa foi bem antes. Então, só que quando eu montei essa mesa aí, eu fui fazer essa apresentação, quando eu tava citando o Bramante era tava minha na banca. Frente, isso. É muito legal. O cara que eu tava citando foi tava minha na frente, banca. Isso aí. E aí eu falava, segundo você, né? Segundo aí você, cara, foi muito louco, foi assim, absurdamente uma experiência louca. E tenha certeza, alô Bramante, assiste o episódio aqui. O Enarel, assim, é o Encontro Nacional Recreação e Lazer, né? Sim. É um dos eventos mais importantes na área acadêmica, na nossa área, né? Então, assim, cada vez mais a gente precisa entender que tudo que a gente precisa romper enquanto mercado ou olhar diferente, ele precisa ser debatido e conversado. Então, quanto mais próximo eu fico das redes sociais e na crença de que aquilo que está ali conversa sobre o negócio, mais longe eu fico de uma realidade. Que há 15 anos atrás isso não se tinha. De fato, a gente tinha que... Eu, junto com a Alip, a gente tem mais de 100 trabalhos publicados, 100 artigos publicados. A Alip é uma máquina. Todos eles a gente precisava sentar e ficava dias e horas conversando, escrevendo, e vai e volta, e vai e volta. A gente tem 9 trabalhos apresentados em congressos mundiais, por exemplo. Então cada vez mais eu preciso do outro para aprender mais. Sim. E cada vez menos isso é real com relação à rapidez que a tecnologia nos traz. Então, talvez, voltar ao Homo sapiens, que se reunia nas cavernas, para entender o que a gente vai fazer amanhã é importante. Uau. Né? Tipo, o que a gente faz agora. E falando sobre isso, a gente vai falar muito sobre jogo hoje. Vamos lá. Vamos falar muito sobre brincar. Então... hoje você é uma das referências no mercado. Hoje a página do Brincadeiras e Jogos é a referência dentro da parte de professores e educação sobre isso. 1 milhão? 980 mil no Facebook, quase 100 mil no Instagram, 1 milhão. 1 milhão de pessoas impactadas com esse conteúdo todos os dias, toda essa parte. Vamos trazer aí pra galera um overview. O porquê que você defende a importância do brincar? Tá. Vamos começar assim já. Pedrada.
A primeira forma de brincar do ser humano é na conquista do bebê ao encontrar o leite materno. É a primeira forma do brincar, né? Se eu entender que o brincar para uma criança facilita o aumento de vocabulário, faz com que ele reconheça melhor o seu amigo, faça com que ele reconheça melhor as suas emoções perante aquela ação vivida. Se o brincar enaltece a cooperação e o entendimento, o porquê do outro é importante para mim. Se o brincar favorece, por exemplo, o encontro de duas pessoas que têm dois desejos diferentes e eles precisam encontrar um desejo único de caminho. Se o brincar favorece, por exemplo, o aumento da relação entre famílias. Se o brincar favorece, por exemplo, a construção da minha dificuldade perante aquela atividade, o que eu faço agora? Não tem como não acreditar no brincar. Uau. E esse brincar, cada vez mais, ele tem as suas instituições que são importantes. Então a gente está falando da família, a gente está falando das escolas, nós estamos falando das brinquedotecas, dos projetos filantrópicos, existem as instituições. Eu não sou o cara que vou entrar aqui e falar, nossa, a minha década brincava mais do que hoje. Sim. Porque eu acho que essa comparação ela não é tão simples assim. A gente precisa olhar um cenário arquitetônico, um cenário urbanístico, um cenário de vias de transporte, um cenário de acesso, né? Então, cada vez mais a gente precisa... Mas o primeiro sistema a brincar é a família. Se a gente entender que cada vez mais esse sujeito tem menos tempo em casa e menos tempo em família, aí a gente começa a olhar com bastante preocupação. Porque é na relação familiar que a criança precisa sempre estar. Quando Maria Flor nasceu, Maria Flor tem 8 anos... Quem é a Maria Flor? Nossa filha. Maria Flor tem 8 anos, sou casado com a Mary, e aí no primeiro dia, quando ela nasceu, eu chamei os meus irmãos e os meus pais, os meus cunhados e a minha sogra. E falei assim, olha, tivemos um bebê. A partir de agora, ela tem 3 regras a partir de agora. Primeira regra, a criança vai sempre buscar interação. Se você está no sofá dormindo e tem uma criança em casa, fatalmente você não vai dormir com certa tranquilidade. Porque ela exige essa interação. Porque é pela interação que ela se desenvolve integralmente. Segundo, quando uma criança nasce, ela precisa entender as suas emoções. Então, é através do brincar, é através da relação familiar que essa criança vai entender as emoções. A gente pode até negar isso nesse primeiro momento, mas quantos adultos não entendem as suas emoções na fase adulta? E poderia ser construído isso desde a primeira infância, por exemplo. Uau. E aí a gente vai dizer, eu vou dizer sempre a parábola do colo da mãe, né? Que aconteceu comigo, por sinal, também, né? O meu sogro faleceu com infarto fulminante há 9 anos atrás. E eu, muito amigo a ele, fiz uma tatuagem para ele, um cara que eu amava demais e amo até hoje. Eu sempre estive muito tranquilo durante o velório. Sempre muito tranquilo. Ajudei a fazer a barba, estava lá conversando e tá tudo certo. Mas quando chegou minha mãe, eu desaguei. Eu chorei. Por que eu estou falando isso? Porque a gente só compartilha as nossas emoções com quem eu confio, com quem eu posso fazer. E aí, vamos voltar ao brincar. Quando uma criança chegar para você e falar assim, papai, eu estou com medo, isso é o ápice da confiança. Quando uma criança vem e fala assim, eu quero te contar uma novidade, isso é incrível. E quantas crianças dão esse passo adiante e o adulto fala, depois eu falo com você. Uau. Então eu preciso brincar mais, eu preciso interagir mais, eu preciso conversar mais,
eu preciso demonstrar. Maria Montessori vai dizer que é no brincar que eu conheço os limites da ação. O próprio jogo apresenta para nós o que eu posso ou o que eu posso fazer. É aí que eu entro na parte do jogo, quando Perfeito. a gente vem do brincar para fase adulta. Uhum. E aí entrar no brincar, tem várias camadas nisso, a gente sabe nessa construção. E quando a gente vem, né, a gente cita bastante o Careca, numa live o Careca, Márcio Careca do Rio de Janeiro, ele fala assim, quando o adulto se permite tirar a capa social dele, ele se abre para o aprendizado, dentro do jogo, dentro do brincar. Quando a gente traz isso para o meio corporativo, a gente fala que as pessoas estão cansadas do nível de aprendizagem 1, que é o nível de aprendizagem escolar, né? Que é um nível que já foi utilizado por muitos anos, nos últimos anos. Perfeito. Né? Que é, eu falo, você senta e aprende. Você senta. E quando a gente traz o jogo para dentro do corporativo, a gente quebra isso. Na sua opinião, por que o jogo quebra e por que o jogo ele traz esse poder de um novo nível de identidade, novo nível de consciência para as pessoas? Como você enxerga isso dentro do corporativo e dentro das pessoas? Alô, Careca, um beijo. Demais. Muita gente, muita gente. Muita gente. Platão falava, queres conhecer alguém, coloque-se para jogar. Uau. Porque é através do jogo que me vem a euforia, que me vem os meus sentimentos mais aguçados. Eu posso estar tranquilo com vocês aqui, mas quando eu estou em jogo é onde é a minha pessoa real. Aqui eu tenho as amarras sociais que eu preciso, né, estar comportado. Mas no jogo, no momento de euforia, no momento de desafio, no momento de escassez de tempo, é onde eu conheço se a pessoa é controlada, se ela é respeitosa, se ela é cooperativa, se ela é humana, se ela é grossa e por aí vai. Então, cada vez O mais... reptiliano grita. Grita. Então, a gente precisa sempre entender que... Então, vamos lá. No meu primeiro livro, junto com o Cauê Gonçalves, a gente fala que assim, brincar é uma ação humana com intenção. Porque os animais também brincam, mas sem a intenção de brincar. Beleza. É uma ação mais libertatória, mais exploratória. O que é isso? Quando uma criança pega uma garrafa e brinca com a garrafa, está dentro da capacidade imaginativa dela de criação. Então, através dessa interação, eu observo o que ela traz dela para fora. Beleza. E o brincar tem uma ação mais livre. Quando essa criança ali está próxima dos seus 5, 6 anos, que ela está numa fase de transição, saindo do mundo egocêntrico, na qual o mundo rodeia ao lado e ao redor dela, ela entra numa fase mais comunitária e mais coletiva. Entrando numa fase mais comunitária, mais coletiva, concordam que as regras são importantes. Sim. As regras do jogo são democráticas a todos. As regras servem para que todos participem da mesma maneira, não com a mesma intensidade, mas da mesma maneira. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente olha o jogo no mundo corporativo, eu estou dizendo muito claramente, venha jogar e eu passo a te conhecer. Então, assim, por isso que é uma tendência e já é uma realidade da gente olhar o desenvolvimento humano pelo jogo. Porque é ali na realidade que eu observo todas essas ações. Só que aí tem algo que eu acho que é importante, que vocês fazem muito bem, que é o olhar do treinador para o jogo. Porque senão eu vou acreditar que eu aplicando qualquer jogo de qualquer maneira, eu observo qualquer coisa. Exato. E olha que bacana, né? Quando a gente traz... E eu convido você que está assistindo agora, voltar um pouquinho, escutar de novo o que o Paçoca falou sobre o jogo lá no início, sobre o brincar e sobre o jogo. Por quê? Se você pegar exatamente aquilo que ele falou e trazer para as necessidades das empresas hoje, tá tudo ali, dentro do jogo. A empresa hoje, ela precisa conhecer as pessoas.
Ela precisa que as pessoas entendam que elas têm que trabalhar junto, que elas se conheçam, que elas conheçam o limite e a capacidade de cada uma, que elas entendam o temperamento de uma da outra, que ela consiga fazer essa gestão das emoções dela, que ela consiga compreender a importância de perder e ganhar, e quando perder e quanto ganhar, e que ela também tenha essa ambição de vencer, né? Porque sem a hipocrisia nenhuma, a empresa visa o lucro, Claro. e o lucro é a vitória. Com certeza. Tá? Então, porque o brincar por brincar, não, é um jogo. Existe um jogo que está premiando e está gerando todas as empresas, que é o jogo de bater meta, de chegar lá, de vitória. Mas a gente está trabalhando com seres humanos. Perfeito. E o jogo, na nossa concepção, e o que a gente acredita, o que a gente pratica todos os dias, é sim a principal ferramenta para que você possa ver isso acontecer. Né? Olhando hoje para o mercado, a gente tem várias oportunidades e várias observações também. Né? Você não conhece a pessoa. Tá todo mundo em home office. Pô, legal, home office. Quando é que eu vou conhecer esse cara de verdade? Poxa, tem uma oportunidade? Faz um jogo. Bota eles para interagir, ter essa cumplicidade de passar a bola para você fazer o gol, sabe? De tocar na mão para você, né, seguir a próxima etapa. De você poder saber que pode confiar naquela pessoa. Quer ver só? A gente faz a comparação do jogo para uma vida real, né? Sim. Que é o espelho. Que lindo ver alguém celebrando a conquista do amigo num jogo. Teve uma cena do mundo bodybuilding que foi a vitória do Ramon Dino no Mr. Olímpia. Com outro atleta que estava competindo feliz com aquilo. E tinha o Horst, que é um atleta brasileiro também, na mesma categoria, na mesma competição, no mesmo palco. Uhum. Quando o Ramon é chamado para estar entre os 3... Aí tem a imagem do Horst lá atrás, o Horst pulava de alegria, cara. Porra, eu deixo de querer olhar o meu resultado para ver o todo. E ver o todo. Que numa empresa é isso, né? Cara, que absurdamente, e eu vou sempre dizer, né, de que incrível ser fã e ser ídolo dos seus amigos, né, cara? Que bom acreditar e torcer pela vitória de quem está próximo de ti, porque isso é loucura. Porque se o mundo é comunitário, a vitória do outro ou a conquista do outro é boa para mim. E no mundo corporativo a gente fala, né, nos nossos treinamentos, que uma empresa é um organismo vivo, né? Todos fazemos parte de um único ecossistema, né? A empresa, ela é fluida em cima disso. E aqui a gente traz sobre o jogo não mente. Sim. Né? Esse Maravilhoso. Falando que quer conhecer alguém de verdade, coloca ele no jogo, que o comportamento dele vai aflorar. Ele vai acessar coisas como você falou. E dependendo da situação, da pressão, o reptiliano dele vai gritar quanto a isso. Mas eu tenho algumas perguntas aqui. Sim. Em cima, falando sobre o jogo no mente, falando sobre comportamento, vamos falar aqui, ó. O que muda no cérebro e no comportamento das pessoas quando elas estão jogando ou brincando, comparado a quando só estão ouvindo um conteúdo? Perfeito. Você foi professor de faculdade há muito tempo, Sim. Você sabe quais eram desde criança, quando falava em aula prática, todo mundo queria aula prática e não aula teórica. Sim. E tinha essa parte. O que na sua visão, em comportamento, né, aqui a gente tem um modelo também, isso muda, principalmente nos dias de hoje? Tem algo que eu olho e eu trago a Maria Flor de novo para nossa mesa. Eu acho que o primeiro ponto é a maturidade. Por exemplo, ela ali com 6 anos e meio, quando ela fazia um futebol, ela falava assim: papai, mas eu não fiz o gol. Eu não peguei na bola. E quando ela, agora, aos 8 anos, ela entende que ela vibra com a conquista do outro. Então, primeiro ponto, eu acho que tem a ver com a maturidade. Tem a ver também que eu acho que o grande desafio da educação escola, hoje, é transformar os conteúdos bidimensionais de tela em tridimensionais. Uau!
Por quê? É através do tridimensional que eu consigo dar mais valor àquela ação. E aí existem diversos conteúdos bidimensionais que eu posso trazer para um conteúdo tridimensional. Vou dar um exemplo a vocês. Maria Flor, quando fez 1 ano de idade, uma amiga nossa, uma neurocientista maravilhosa, linda, chamada Liana Tubelo, falou para nós: estou enviando um presente para Maria Flor. E enviou para Maria Flor, aniversário de 1 ano, um abacaxi para Maria Flor. E aí no começo achei estranho, né? Porque uma criança ganhar um abacaxi. E ela falou: deixe Maria Flor brincar com o abacaxi. Aí ela brincou. No final do dia eu liguei para ela e falei: mas Liana, o que acontece? Aí ela falou: Qual é a do abacaxi? Qual é a do abacaxi? E ela falou assim: o que Maria Flor aprendeu brincando ou manipulando com um abacaxi há 1 ano? Peso, textura, viscosidade, umidade, forma, formato, cores. São 12 coisas que eu aprendo brincando com um abacaxi, que não necessariamente eu estou no ensino tradicional de lousa, por exemplo. Uau. Por exemplo, o ensino das cores. Cara, veja a natureza ao seu redor e veja as milhões de cores que nós temos, e não necessariamente eu preciso estar numa sala de aula com 12 cores de lápis de cor mostrando que isso é verde e o quanto nós temos de verde ao nosso redor. Então, o que eu quero dizer que quando a gente coloca um adulto no mundo corporativo, numa situação de jogo, eu coloco ele em 2 situações: vulnerabilidade e o que ele faz no momento de conflito. Uau. Repete. Vulnerabilidade de aprender com o outro, de ouvir o outro, de entender o que o outro quer para minha equipe, porque a decisão do outro influencia a minha. Impacta em mim E diretamente. o que eu quero também colocar em jogo, mas outro não escuta, e como que eu reajo a isso. E eu vou dizer que todo jogo tem um conflito a ser mediado, a ser resolvido. E quando a gente vem para a liderança, a gente fala, né? Que nós, como líderes, somos mensurados pela quantidade de problemas que nós resolvemos. Perfeito. E nós criamos agora, para uma gigante do agro, a operação. Replicamos a operação dela dentro de uma problemática num tabuleiro. Fazendo, poxa, a importação de material, de matéria-prima em 3 países diferentes, quando chegava. Só que estava todo mundo na mesa. Só que só uma pessoa tomava a decisão. É isso. Como na empresa. Como no dia a dia. Né? Uma pessoa só sabia quanto que ia vender. Só que será que o pessoal da operação lá, ele ia entregar tudo que foi vendido, que foi importado? Onde está o gargalo do dia a dia? Então, é no conflito que o jogo vai dizer o que tu faz. Quer ver? Eu participei... Só pegar uma janela disso que ele falou, porque assim, o que é o jogo? É fazer o que a gente faz todo dia. Perfeito. Certo? A vida é um jogo. A vida Tem a as gente suas pensa regras sociais. Nesse caso específico de cliente. Ah, tá. É fazer o que a gente faz todo dia. Perfeito. Certo? Todo mundo, você trabalha aqui há quanto tempo? 5 anos, 10 anos? Isso aqui a gente faz todo dia. Ok. Se todo mundo sabe o que a gente faz todo dia, aí uma equipe performou, a outra não, a outra zerou, aí não sei o quê, papapá. Poxa, então a gente não sabe o que a gente faz todo dia. Uhum. Uau. Né? Subiu lá um diretor e falou assim, ó, vocês acabaram de fazer o que a gente faz todo dia. Eu acabei de perceber que vocês não sabem o que a gente faz todo dia. Né? Porque no dia a dia, na empresa, você mascara. Sim. Né? A sua real opinião, Sua as coisas que tem que fazer. Isso. Você, hoje com a tecnologia é maravilhoso, né? Você vai no chat GPT, você devolve um e-mail perfeito, você faz como você é a pessoa que você quiser. Então, porque você não tem vulnerabilidade e decisão em conflito. Entendeu? Uau. Se eu coloco isso numa ação, você passa a reconhecer que a gente não faz todo dia. Não, Eu e, aí gostei. e aí nessa hora que a gente vê em poder briefing dentro do jogo, que, todo mundo concordou com a decisão dele? Não. E por que você não falou? Sim. E Perfeito. por que você não trouxe? Perfeito. Não quero me comprometer. Não quero me Pô, me comprometer é o resultado da empresa. E tá todo mundo na mesma empresa. Entendeu? O jogo é só... Imagina, o jogo é tudo. Quer ver só? 2010, participei de um treinamento de inteligência emocional, inteligência humana, na qual, numa avaliação psico,
e numa régua, se eu não me engano, de 0 a 30, eu sou extrovertido 27. Extrovertido 27. Tendência a ser líder, falante, escuto pouco e por aí vai. E aí colocou-se junto a mim... Colocou-se junto a mim um introvertido 26. Matou o cara. Introvertido 26. E aí colocou nós dois e amarrados. Amarrou todo mundo. Amarrados. Conheço. Conhece. E nós tínhamos que chegar num determinado ponto, numa determinada trilha, num determinado caminho. Roubaram a bandeira dele. Roubaram a bandeira. Nossa! Pensa no cara possuído. Agora pensa eu, extrovertido 27, 28, numa capacidade de ser líder, de ter as suas coisas dominadas em ação, vendado. Jesus. E um cara introvertido tendo que tomar a posição de líder, que seria uma das dificuldades da característica. O nome desse jogo é Rally da Vida. Rally da Vida. Rally da Vida. Veja, em algum momento, a gente precisou, os dois, estarmos muito vulneráveis e a conversar um com o outro. A gente precisou. Rubem Alves tem uma fala que eu acho incrível. Não entendo o mundo, por que tem cursos de oratória e não de escutatória, sendo que a gente tem 2 ouvidos? Então veja, em algum momento, o sucesso do outro rebate em ti. Sim. Em algum momento, a tristeza do outro rebate a ti. Então, o jogo ele vai mostrar para nós o que eu decido nesse conflito. Se é uma decisão... Eu não estou nem falando se é uma decisão certa. Estou falando se é uma decisão justa, honesta, é uma decisão amiga, se é uma decisão ética. Conforme os seus princípios e valores. Conforme os nossos princípios e valores. E os princípios e valores da comunidade. E olha só, isso que a gente está falando é importante para ti na fase adulta? Muito. Muito. Ó, e eu lembro até hoje, porque eu tava do outro lado, né? Eu tava como equipe. Sim. Quando ele fez. E ele fala quando ficou possuído que ele era o bandeira. Tá. Então deram nessa mesma atividade para ele um negócio. Isso aqui é sua responsabilidade. Você vai ficar com isso aqui até a morte. Você sabe o que é. Sim. Tem que carregar. E roubaram aquilo. Ele parou o treinamento. Ele trancou as portas, ele entrou, fez Ninguém motim. sai daqui. Não, ninguém entra. Ninguém Isso era às 6:30 da manhã. E aí depois causou, queria brigar, queria bater nos outros. Ele não era essa pessoa, tá, gente? Sistêmico, bruxo, constelador como ele é hoje. Trabalhadinho hoje. E aí, bravo, e não passado. sei o que e tal. Perrou, esperneou, tal, aquela confusão. E eu cheguei e falei, que isso? E aí, devolveram a bandeira. Cara, vai buscar. Quando devolveu a bandeira, ele caiu no choro. De emoção, de negócio. E aí eu fui lá. E eu fui lá e falei assim, por que você tá chorando? Ele falou, cara, eu sou pai de família. Nem sei se você lembra disso. Eu sou bom de memória. Ele falou, eu sou pai de família. Me deram uma responsabilidade. Sim. Minha família depende de... Olha o espelho da vida. O espelho da vida. Numa atitude do mercado. Ele falou, minha família depende de mim. Lá fora. Eu não posso errar assim lá fora. Se eu não protejo a bandeira, que sai minha família. E aí ele metaforou aquilo ali e trouxe pra dentro do jogo e ele falou assim, eu vou regaçar todo mundo. E olha só, parece... Regaçar positivamente. Parece simples, mas é real. Lógico. Percebe? Quando a gente senta em casa com a Maria Flor e a gente vai construir um Lego, a gente vai construir um quebra-cabeça. A Mary trabalha com pinturas personalizadas, pinturas Lindas. em paredes. Quando a gente senta com ela para fazer alguma pintura e a criança vai apresentando para nós caminhos, vai apresentando para nós desejos, essa é uma hora da gente escutar, observar e dizer a ela, siga ou pare.
Uau. Mas é somente neste momento de interação que eu faço isso. Fora isso, é ordem. Tem momentos que eu preciso dar uma ordem, saia daí agora. Mas tem momentos que a construção de valores é nessa interação. E o jogo nasce daí. Tem uma coisa que eu acho importante dizer, né? Falamos sobre recreação e trabalho, falamos sobre lazer e trabalho, mas na filosofia, lúdico é o que regenera a nossa alma. Uau. Lúdico é aquilo que nos faz bem. Lúdico é aquela busca que eu tenho por um estado positivo de alma. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o jogo, eu nem olho tanto, eu posso não olhar tanto essas intenções mais acadêmicas ou de mercado. Às vezes a pessoa está ali pelo simples fato de fazer o bem, de fazer bem a ela. Então o que eu quero dizer também? O treinador, ou o recreador, ou o educador, seja qual for o nome que você queira dar, ele também precisa estar atento a entender que eu posso ter pessoas ali ao ponto de querer estar junto apenas no mesmo ambiente. Qual é o papel dessa pessoa? Qual é o papel dessa pessoa dentro do grupo ali? E você falou no jogo que o principal trabalho, vou voltar nisso, é vulnerabilidade e decisão no conflito. No conflito. É nesse conflito que eu vejo no conflito e não do conflito. No conflito. E olha, não, eu vou escrever um livro disso aqui. Porque, ó, então, decisão... Tá falado, viu? Eu tava procurando um tema. Tá aí, ó. Tá? É no conflito. Por que no conflito? Porque o no significa dentro de. Uau. Então é dentro do conflito, ou seja, no conflito, que eu observo o cara. No jogo eu trabalho vulnerabilidade e a decisão no conflito. No conflito. Um novo livro aí, viu? Olha, tá aí, viu? Legal, né? O que Prefácio Paçoca. Prefácio Paçoca, sempre. O que você trouxe agora é a base da nossa metodologia. Perfeito. Exatamente. Né? O que faz com que a pessoa esteja lá por estar. Né? Qual que é o interesse do lazer que impacta esse indivíduo e o motiva a estar presente. E essa é uma das referências que a gente traz, né? E na nossa metodologia do jogo não mente, ela é baseada nesses interesses, porque quando você olha, as pessoas olham o indivíduo dentro do corporativo pela patente, né? Um é um gerente, o outro é o supervisor, o outro é o operador, e diretor, XYZ, tudo ok. Agora, muitas vezes esquecem que é um ser humano, que ele se motiva por um interesse. Sempre vai existir. A PNL explica, toda ação tem uma intenção positiva. Existe um interesse para estar ali. Eu fui porque meu chefe mandou. Sim, você poderia dizer não. Mas você tem um interesse em agradar ele para poder estar naquele local. É um interesse social. Né? Por isso que você fez o que você fez. E quando você traz que a pessoa está ali, porque ela realmente queria estar ali, com aquelas pessoas, curtindo aquele momento, queria participar, se sentir parte, né, de um grupo, enfim, né, como trazendo para o homem comum, né, do arquétipo, que ele quer participar, quer se fazer parte, é o interesse. Né? E quando a gente traz esses interesses, que saem de Dumas EJ, depois vieram agregando os novos interesses, como que você consegue hoje olhar essa mudança das empresas, principalmente no fato onde várias gerações estão no mesmo ambiente, né? E a gente consegue democratizar tudo isso através dos interesses. E isso é muito legal, né? Que você traz essa premissa, e para você que é treinador, para você que é professor, é RH, imagine o seguinte: o nosso papel fundamental também dentro da Escola de Jogos Corporativos é te ensinar o caminho. É te ensinar o caminho. Muitas pessoas lá fora te ensinam a ser professor, te ensinam a ser treinador, te ensinam uma hard skill, te ensinam uma capacidade técnica. A gente ensina essa capacidade técnica na escola, mas verdadeiramente a gente te ensina a fazer dinheiro. Fazer dinheiro como empresa, olhar o seu negócio, montar uma esteira de produtos, como você vai olhar para o seu negócio. Eu não tenho uma empresa, você é um negócio. Eu não sei vender, você vende o seu serviço a todo momento. Então é isso que nós fazemos. Nós pegamos o seu conhecimento, treinadores de todo o Brasil, tá vindo uma treinadora agora de Angola fazer a imersão. Uau. De Angola,
pegar a metodologia. Metodologia do jogo no mente a gente traz para você sobre o comportamento, sim. 2 principais premissas através dos interesses culturais do lazer. Em cima disso, como você vai usar isso no mercado? Como você vai colocar dinheiro no seu bolso? Como você vai ajudar a sua família? Como você vai potencializar os seus resultados? Porque a gente fala, não adianta você ter missão e ser quebrado. Ah, sim. Não adianta você falar assim, eu quero salvar o mundo se você não salva você mesmo. E existe um monte de gente aí. Ah, eu tenho um propósito e só o propósito não monetiza. A gente traz essa vida real pro cara. Lá, e você já acompanhou, a gente não brinca no que a gente faz. A gente traz a verdade. E eu acho que a maior sacada do jogo corporativo é que não tem objeção de mercado. É isso. Se você mora num local que tem uma padaria, o jogo corporativo vai ajudar muito essa empresa. Nós temos um treinador... Não tem mercado, não tem objeção de mercado. Nós temos um treinador, aluno nosso, mentorado no norte do país, que ele fez mais de 100 mil reais só com sacolão. Pronto. Sacolão, varejão, que você tiver o nome, lá chama sacolão. São vários. Só a equipe, porque tem gente. Gente precisa ser treinada. Sim, gente precisa ser capacitada para isso. É a digo dor mais, dos empresários. Olhando o treinamento como desenvolvimento humano, não apenas técnico, gente merece ser treinada. Com certeza. Eles merecem ter essa experiência de poder se enxergar. Se a gente fala que o jogo é espelho, a pessoa vai jogar para ela poder se enxergar. Talvez aquele comportamento que surgiu ali não foi legal e ela percebe que ela está fazendo isso todo dia na empresa. Poxa, preciso mudar isso aqui, preciso melhorar. Pô, talvez essa habilidade que ninguém sabia que eu tinha, eu posso fortalecer ela dentro da empresa, trazer isso para cá, fazer com que essa minha habilidade também me diferencie dentro do mercado. E além disso, para a gente dar uma capotada aqui, um 360, é o que a gente fala. Nós precisamos, nós dois, dentro do nosso mercado, precisamos enxergar isso e trazer para os nossos alunos e também para o mercado, que o recreador, o professor, ele tem um curador alto. Sim. E o curador alto, ele quer cuidar de todo mundo, mas ele não cuida dele. E a gente precisou passar pelo nosso processo de transformação para entender que dinheiro é bom. Quem que pode ajudar mais? Dinheiro é importante. Eu, você, o Paçoca ou o Elon Musk? Exatamente. Quem que pode ajudar mais hoje, no mundo que a gente vive? Quem tem Adora- mais ado- capacidade de ajudar se quiser? Adoraria falar eu, mas não é. Entendeu? Ainda. Cara, Eita, Elon Musk. Tem um ponto que É eu acho louco isso. que o Bocão falou que eu acho que é fundamental. As pessoas acham que às vezes o treinamento ou a capacitação, seja qual for o nome, vai trazer mudanças na empresa, técnicas e tal. Mas antes tem a pessoa ali, né, cara? Lógico, tem o CPF. Então eu preciso também, talvez, quebrar uma crença de mercado de que a presença do jogo num treinamento tem a ver com o sujeito primeiro. E não tem a ver com apontar dedos, tem a ver com acolher e abraçar e dar caminhos. E o levantamento. Ah, sim. O levantamento, porque não tem como eu resolver algo que até então é inconsciente. O papel do jogo é trazer para o nível de consciência. Eu preciso me enxergar que a minha liderança é tóxica, eu preciso me enxergar no outro momento e a gente fala que é como se fosse uma lâmpada que assim vai, bum! O cara enxerga para que ele possa assumir um novo nível de identidade e ele possa trazer e fortalecer aquilo, porque precisa ser alimentado. Não. Tudo aquilo que a gente não alimenta cai no esquecimento. Não adianta eu entender que eu estou sendo passivo nas minhas decisões, no negócio, e eu não tomar uma atitude. E é isso que é o nosso papel. O que a gente traz como treinador. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente vem de uma linha educacional. Uhum. Quando a gente se torna treinador, não pode ter contexto e conteúdo. O que é contexto e conteúdo? Eu não posso dar minha opinião. Quando eu estou no papel de treinador, eu pego o diagnóstico, eu aplico, eu levanto e nesse processamento do debriefing, a minha opinião não vale ali. Uhum. A resposta E eu tenho que trazer Tá ali. tá ali, técnica. tá no grupo. A resposta está no grupo e a resposta está na empresa. Eu não posso... Meu papel ali não é de mentor. Meu papel ali não é de professor. O meu papel ali verdadeiro é neste levantamento da situação.
O treinador, dentro da programação neurolinguística, quando a gente trabalha e é baseado dentro disso da PNL, eu não posso fazer. Eu faço ressignificação de contexto, eu faço ressignificação de conteúdo, porém eu não coloco a minha opinião. A minha opinião é colocar contexto na história do outro e eu não posso fazer isso. E dentro da empresa. Esse é o papel fundamental de um treinador. Quando ele traz toda essa construção, toda essa habilidade dentro do dia a dia. E aí, vamos dar um cavalo de pau aqui, vamos mudar e vamos falar de negócio. Tá tranquilo. Você corta. Vem cá. Dá pause lá então na outra, pra você poder mexer. O que foi? Então bora dar um 360 agora, um cavalo de pau aqui. Bora. Simbora. Bora. Então vamos falar de... Tava falando de negócio, bora falar. Em 2025, a gente trouxe para a mesa para formar uma nova mesa, né? E aí nasce a parceria da BF Treinamentos e da editora Supimpa. Show. Que é a editora de vocês. Queria que você trouxesse também, né? Agora é um braço nosso aqui também nessa linha educacional, essa parceria que já é um sucesso. Já lançamos vários livros. Olha lá, já tem em dois autoria, ali. Em autoria, em coautoria. Então, se você colocar aí, tem mais um saindo que já a gente vai falar. Mas eu quero que você apresenta pra galera a editora Supimpa. Vamos lá. Lancei meu primeiro livro em 2010. Uau. E aí eu vou dizer que o meu primeiro livro mudou minha vida. Né? Mudou minha vida em poder colocar o que eu sentia, o que eu achava num livro. Mudou a minha vida na ideia de novos trabalhos, novos negócios, mais visibilidade, mais autoridade. Também que tudo isso não é só um mar de flores, né? Quanto mais a gente aparece, né? Quanto mais a gente se apresenta com autoridade, também se tem o outro ponto, o outro contraponto, né? Mas tudo isso faz muito parte. E aí, em 2013, a gente precisava lançar um livro muito rapidamente para um circuito na Europa. E aí a gente entendeu como funcionava e aí lançamos o nosso primeiro livro pela editora em 2013. E aí de lá para cá já são quase 300 livros. Uau. Livros autorais, livros coletivos, livros, a maioria é livros de amigos, né? Então o livro traz uma necessidade que eu acho que é muito legal, que é o seguinte: todo mundo tem uma grande história para contar. Né? Todo mundo tem um grande conteúdo a contar. Você acredita que um livro mudaria o seu patamar profissional? Se essa resposta for sim, tu está perdendo tempo. E dinheiro. E dinheiro. E é muito legal, né? Para falar tudo isso, né? A gente brinca, né? Muito assim. Nós lançamos o nosso ano passado e não foi só isso, né? Nós lançamos nós lançamos três livros. Então, 2025 foi um marco para nós, na nossa construção, na nossa jornada profissional. E o primeiro veio com um sabor, assim, muito grande, né? Nós fizemos um lançamento na Suíça. Lançamos lá e foi um divisor realmente de águas que fala, nosso primeiro livro, exatamente sobre quem somos nós. Sim. Né? O Da Razão à Emoção, ele reflete ou ele traz, como você falou, essa comunicação ao mundo de como nós funcionamos. Nosso time, todo mundo fala, cara, isso aqui é vocês. É a cara de vocês, é muito legal. O livro tem, eu vou dizer que ele tem cinco razões, vamos legal. dizer assim. Primeira razão, a autoridade. Boa. Que eu acho que é uma razão nítida para todo mundo. Profissional. Né? Se eu sou da área da educação corporativa e lanço um livro sobre educação corporativa, eu me torno referência. Me torno referência. Além que depois você não pode mais participar de concorrência, mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. Se você escreve sobre a educação na primeira infância e você lança um livro sobre isso, tu aumenta a sua autoridade sobre isso. Com certeza. Ponto. As pessoas que você mais tem como referência, pode ter certeza que tem um livro publicado, ao menos. Opa. Lógico. Número 2, visibilidade. Por que eu vou dizer visibilidade?
Porque o seu livro vai chegar na casa de pessoas que você não conhece. Pode chegar na casa da minha mãe, que é uma bordadeira, pode chegar na casa de um grande empresário, mas ele vai chegar na casa de pessoas que você não conhece. Dificilmente nós vamos chegar na casa de outras pessoas Sem um livro. sem um livro. Uau. Ponto. Terceiro ponto. O livro, ele traz, a gente vai dizer, de um upsell financeiro. Para que você possa vender com outro produto. Isso. Muito bom. Então, por exemplo, você vai palestrar por R$1.000. Não interessa se R$1.000 é muito ou pouco. É só uma referência. Só uma referência. Pode ser 10x. Pode ser 10 dinheiros. Mas aí você vai palestrar para 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, você vai vender 70 livros. 70 livros vezes R$70, você volta com 4.900. Não interessa se é muito ou pouco. A gente vai dizer que é um novo dinheiro. É um novo dinheiro. É mais um dinheiro. Pra É mesma mais, caixinha. New money. é mais uma entrada. Né? Por que eu faço sempre essa conta? Porque às vezes o autor ou a pessoa que quer escrever o livro, ele não olha para isso. Ele acha que ainda é um mercado que ninguém compra livro. Eu vou deixar você falar o último e eu vou trazer uma visão que eu tenho. E às vezes o cara acha que não faz sentido. Tem autor que, por exemplo, a gente faz assim, vamos lançar 200 exemplares. Dá 2 meses, o cara quer mais 500 exemplares. Porque aí tem uma quarta condição. O livro é um presente. Boa. O livro é um presente. Então você vai colocar lá, você vai escolher 30 pessoas ou empresas que precisam saber que você vai lançar um livro, que você está lançando um livro. Então aí você faz um posicionamento profissional para essas 30 pessoas. E é muito legal o que você fala. E eu vou além disso, tá? Na nossa história, nessa construção, dentro do mercado, as pessoas ainda, né, vou brincar, em pleno 2026, as pessoas acreditam que é muito longe. Sim. As pessoas acreditam que é muito distante. No nosso primeiro, a gente falou assim, caraca, brinquei com ele, né? Diretamente de Mato Grosso do Sul e o outro pé vermelho do Paraná, lançando livro na Suíça com noite de autógrafos. E eu vou falar pra você, noite de autógrafos é legal, né? É legal. A fila lá do negócio, cara, 2x3, né? O ego tá estourando lá em cima, o sorrisão aberto, peito estufado, e a gente vendeu linda. em euro ainda. Sim. E aí, no negócio, só que não é só isso. A gente acompanha os alunos de lá e os alunos falando das referências do livro ainda. E isso é muito legal, que chega a lugares que nós... E as indicações Falar no sobre grupo o esses dias. ego, orgulho, esse sentimento, né, que tem, E cara. a gente achava que era muito longe. Oh. É real. Não. Nós mesmos, com mais de 10 anos de carreira profissional, em busca, quando surgiu na nossa mesa, vocês precisam escrever um livro, a gente falou, um livro? Nós? E é esse sentimento que o cara que está assistindo agora tem. Ele que é professor, ele que é educador, ele que é treinador, ele às vezes ele fala assim, como? Sim. Né? E isso foi muito legal para nós, uma virada. E a nossa parceria nasce com a BF Treinamentos, esse braço na parte da plataforma, e essa linha educacional, parceria Supimpa e BF Treinamentos. De lá para cá são 6 livros, você acredita? Isso 6 aí. livros. Lançamos o livro da NR1, lançamos o livro do Jogo no Mente, lançamos 2 livros do Carlos, lançamos o livro do Hélio, lançamos o livro de coautoria. Isso. Então, assim, olha a quantidade de livros, assim, que nós trouxemos para o mercado. E olha que E legal, é só o né? começo. O que eu vejo nessa história toda também, e citando o livro de coautoria, né? Coautoria é uma oportunidade para você, que talvez esteja inseguro em escrever um livro, escrever um capítulo. Isso aí. Legal. Dentro de uma turma bacana. Ou Certo? para você Certo. que é expert, fazer com seus alunos. Exatamente. Quando você é expert, é uma maneira de você conectar os seus alunos e manter essa egrégora para sempre. Sim. Exatamente. Que você, como o Paçoca trouxe para nós aqui, você, e eu coloco um negocinho a mais, você jamais vai conseguir mensurar onde sua mensagem chegou. Isso aí. É O isso. livro, ele pode passar de mão em mão, e eu ia brincar agora, gente, quer saber que coisa linda? É quando você abre o Instagram e alguém posta uma página do seu livro lá. Olha, estava lendo hoje aqui e posta uma página do seu livro. Isso aí. Você fala, caramba, meu, que demais isso aqui. Sabe? Porque é você Isso. que está ali, é sua palavra. E o quinto...
E falando sobre o livro de coautoria, quero falar sobre o nosso novo livro aí, com 18 treinadores nível Brasil, saindo esse ano em 2026, foi construído em 2025, vai ser lançado território nacional e internacional aí que vai levar o treinador corporativo e a chave está no jogo. Vamos falar um pouco desse livro aí. Como que foi, Paçoca, essa organização? E eu sei que você fez toda a curadoria, mentoria pela editora com essa turma de treinadores. Cara, eu acompanhei treinadores do agro, treinadores de indústria, treinadores... Cara, as histórias, que isso? Quero que você fale um pouco sobre isso. O conteúdo tá incrível, né, Paçoca? Tem algo que é o seguinte, né, assim, ó. Geralmente, quando a pessoa começa a escrever... Primeiro momento é, não consigo, não sei por onde começar. Beleza. Show. Aí a gente entra e ajuda, dá um caminho. Só que aí a gente vai rompendo camadas. Então é assim, a primeira camada é uma camada meio óbvia de escrita, né? É um caminho, a importância do jogo na formação do sujeito. É meio óbvio. Quando a gente começa a conversar com os autores, eles vão para a terceira e quarta camada. É aonde não se tinha pensado inicialmente. Mas isso só acontece com a escrita. A escrita é um treinamento. Uau. E nesse livro eu fiquei assustado positivamente, que são grandes referências de mercado. Já são pessoas que já estão no mercado, que já estão trabalhando, que são referências nos seus nichos. E aí, num livro coletivo, o que é muito, muito legal? Que a audiência de um autor vai ter acesso aos outros 17 autores. Sim. Você estoura a sua bolha. Você estoura a bolha. Numa bolha que eu aprendi com o Bocão, numa bolha de alta consciência. Numa bolha que enxerga aquilo com grande valor. Então, esse é um livro de muita expectativa, de muita alegria e de um conteúdo absurdamente muito bom. E vamos fazer o lançamento em breve. Vamos trazer para vocês aí no mercado, treinador corporativo, a chave está no jogo. Eu recebi um spoiler hoje do Paçoca, né? Que amanhã? Depois? Amanhã? Olha aí, bom. Amanhã. Olha o miolo do livro. Amanhã o miolo do livro. Pronto amanhã. Olha que informação aí, ó. Para trazer, falando de negócio, okay. vamos fazer um jabá. Vamos. Faz um jabá aí pra galera que quer procurar a editora. Por que eu devo procurar BF Treinamentos e Editora Supimpa para fazer o meu livro? Perfeito. Faz aí um jabá aí. O que ele tem de benefício? Tá. Primeiro, eu vou sempre dizer, faz sentido para você estar num livro ou escrever um livro? Sim. Vem com a gente. Segundo ponto, você acredita que um livro possa atrair ou reter novos trabalhos e novas oportunidades? Sim. Você acredita que num livro coletivo, num livro de 6, 7 páginas, você consegue dar conta de apresentar um conteúdo? Sim. Você que trabalha, que já é expert, você tem aquela apostila que você dá ao final do curso lá de 30, 40 páginas, transforma isso num livro. Por que eu estou dizendo isso? Volto a falar. O meu primeiro livro, assim como o meu 80º livro, mudou minha vida. Então, eu busco alucinadamente com que o livro possa ajudar novas pessoas. Entende-se uma palavra, novas pessoas. Todos os dias as pessoas vêm falar, mas olha, eu tenho material aqui, ou eu estou começando a escrever, e aí a gente direciona esse autor. Eu sempre vou dizer que o nosso maior sucesso é quando o autor recebe a caixa de livros na casa dele. Sensacional. E ó, você que está assistindo a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram, quer saber mais, coloca aqui. Eu quero mais informações, o nosso time vai falar com você, vai te dar essa atenção, vai apresentar para você todo esse processo de curadoria para você lançar o seu livro. Fechou? Vamos trazer agora, falamos de negócio e vamos falar do corporativo. Vamos dar outro cavalo de pau aqui. Bora. Então, a gente fala exatamente nesse fechamento, nós, como BF Treinamentos, nós somos especialistas em B2B.
Nós somos especialistas em treinamentos, né? Nós trabalhamos missão, visão, valores, cultura das empresas, grandes empresas nesse game. E muitas pessoas perguntavam, por que vocês abriram a plataforma? Por que vocês trouxeram? Vocês não estão treinando os seus concorrentes? E nós trouxemos para eles assim, quando a gente entendeu que existia mercado e que a gente não ia conseguir atender todo mundo e que a gente poderia ter parceiro e não concorrente, a gente trouxe a nossa metodologia para o mercado. Como que você, como professor há muitos anos, como empresário, como mentor de várias pessoas aí no mercado, enxerga o futuro do corporativo? Excelente pergunta, pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Então vamos lá. Se tinha aquela ideia antigamente, até hoje, alguns palestrantes falam, né, que a gente contrata pela capacidade técnica. E demite pelo comportamento. Até quando a gente vai esperar isso? Uou. Né? Se eu posso entender que, através do jogo, eu posso ter um calendário de ações na qual eu posso observar o comportamento do meu colaborador em conflito, que eu possa dar suporte de melhoria, que eu possa conversar ou que eu possa fazer com que ele observe essas ações e eu ajudo ele nos próximos passos. Porque ele é do meu time. Por que não fazer? E aí a gente precisa entender que quanto mais eu enxergar o ser humano, mais eu olho para dentro da minha empresa. Quanto mais troca de funcionários ou colaboradores eu tenho durante o ano, mais eu vou... O custo é alto. O custo é muito alto. Então, às vezes, nossa, eu contratei pela parte técnica e mando embora pelo comportamento. A minha pergunta para você empresário, o que tu está fazendo para mudar essa crença? Para melhorar esse comportamento. Para melhorar esse comportamento. Para transformar esse comportamento. Para entender ele, para apresentar. A gente tem dialogar. Hoje uma grande oportunidade do mercado, que eu vejo sempre como oportunidade, que realmente vai mudar as empresas, que é a NR1 psicossocial. Sim. Certo? Por que é uma oportunidade? É uma oportunidade para o treinador de vender mais treinamento. É uma oportunidade do empresário de investir mais na sua equipe. É uma oportunidade para o cliente que vai encontrar empresas melhores, mais preparadas, pessoas mais integradas. Por quê? Porque o jogo vai estar presente. O jogo precisa estar presente. Porque se você não fizer um jogo onde você vai conseguir identificar as necessidades, você não vai conseguir criar esse plano que você falou, contínuo, de educação continuada. Você pode hoje montar uma equipe, para você que é treinador, essa dica é muito importante, viu? Monta uma equipe multidisciplinar, Sim. Entendeu? Monta uma equipe com você que vai aplicar o jogo, o psicólogo que vai transcrever, que vai fazer o diagnóstico, junto com a pessoa de segurança do trabalho. Monta uma equipe para que você possa atender as empresas na sua região. E mais do que fazer o dinheiro, que é justo, que é um trabalho que você vai entregar, mas você vai criar uma região, um ecossistema muito mais saudável para as pessoas, muito mais feliz, muito mais produtivo. Isso vai colocar dinheiro no bolso de todo mundo. O treinador vai ganhar dinheiro, o empresário vai ganhar dinheiro, o funcionário vai ganhar dinheiro, o comércio vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai fazer dinheiro nessa conversa e vai ficar todo mundo bem, porque a gente conseguiu olhar a pessoa como ela é através do jogo. E a partir daí a gente trabalha esse indivíduo. Olha que loucura. É isso. E tem algo que eu acho que é importante. Lembra que eu falei lá atrás da ideia de que existe uma preocupação quando no nosso tempo a gente precisava conversar e discutir para se criar a ciência e um caminho. Não entenda também que o jogo corporativo é superficial. Exato. Não é apenas você pegar um grupo de colaboradores e vai jogar uma queimada e ver quem acerta. Não é isso. Talvez até a gente possa ter pessoas que atuam desta forma. Mas eu acho que num cenário promissor e num cenário a médio e longo prazo, reconhecer as metodologias como vocês já fazem há muito tempo, já testado, aprovado por várias pessoas de várias empresas, isso tem um valor absurdo de mercado. Sim. E uma certeza de entrada com
segurança. São habilidades a serem desenvolvidas, né? As skills Isso. que vêm sendo estudadas, não só as softs, as hards, mas agora as core skills. E aí, quando você traz core skills, você fala, Muriel, que porra é essa? É isso? É do sentir. Porque você tem que entender que o CPF tem um sentimento. Olha Perfeito. que foda o que eu tô te trazendo. Perfeito. E aí Perfeito. nós falamos sobre isso Sim. com a última convidada aqui. Ela falou, as pessoas têm que sentir. Isso aí. Se ela não sente, ela não faz, principalmente nessa nova geração. Geração que as pessoas não sabem Z lidar com eles. tem que fazer sentido. Isso aí. E Que aí, é o sentir. os treinamentos, e é uma pergunta muito importante para você agora. Os treinamentos vêm mudando. Uhum. O mercado mudou. As pessoas mudaram pós-pandemia. E isso vem cada vez mais latente. Os estilos de treinamentos, a gente fala. Sim. Nos próximos 5 anos, 10 anos, os treinamentos antigos que vinham numa linhagem escolar, que vinham numa linhagem só pelos canais representacionais visual e auditivo, e não sinestésico, que vinham com aquela energia do guerreiro, do berro, do vai, não sei o que, fazer, eles tendem a acabar. Porque o mercado vem numa linha, ninguém aceita mais a outra pessoa gritar com ela. Ninguém aceita mais. Então, o jogo ganha espaço para assumir um protagonismo. O sistêmico de uma energia fluida, onde vem o pertencimento dentro das empresas com a nova geração, porque até então ninguém queria ser líder. Sim. Porque eu vejo meu líder com burnout, eu vejo meu líder doente, eu vejo meu líder separado. Eu não quero isso para mim. Então o mercado vem mudando. Sim. E aí a gente fala das baladas, fala dessa nova energia, fala do mercado promissor da atividade física que vem crescendo, que é nossa área também. E aí vem a minha pergunta para você. 2026 é para quem? Eu acho que quando a gente pensa em treinamentos, a gente pensa no sujeito que faz parte da ação. Às vezes tem lá, eu estou numa convenção, tem 1000 pessoas, e estou sentado com mais 1000 pessoas. Eu estou numa condição passiva de ação, eu estou na condição de ouvinte. No nosso primeiro livro, Manual de Lazer e Recreação, a gente escreve que o sujeito tem 3 formas de participação no jogo. A passiva na condição de ouvinte ou de observação, na condição ativa de estar no jogo, participando intencionalmente a ele, e a mista, que é aquele cara que observa, que ouve, toma coragem, confiança e entra na ação. Beleza. Então, eu vou entender que a partir de 2026, eu acredito que as formações deverão trazer o sujeito para a ação. Porque, veja só, quantas coisas que eu posso ter numa convenção que possam me distrair para entender o que está sendo passado. 1001 coisas. Se eu entender que o tempo de atenção e concentração de uma pessoa adulta é entre 6 e 8 minutos, ele se dispersa rapidamente se aquele conteúdo não fizer muito sentido para nós. Agora, concorda que o jogo faz com que esse sujeito não tem nem tempo para pensar em distrair. Ele está de corpo presente. De corpo presente. Ele tá presente ele ali. está de forma ativa. Então eu vou dizer que talvez as convenções, que quando você fala das palestras mais auditivas, né, que acessam esses outros canais, vamos dizer que tecnicamente talvez elas são topo de funil. Sim. Talvez ali eu tenho 2.000 pessoas. Ela é uma estratégia. Ela é uma estratégia. Talvez eu possa ter uma outra estratégia. As ideias das imersões são muito positivas para esse ano também, né? De 3, 4 dias, 2 dias, 3 dias, imerso, 24 horas naquele propósito e em ação. Mas eu quero ir um pouco além que isso. Essa parte técnica você trouxe quando eu para com a empresa. Perfeito. Para o cara que está assistindo aqui, o mentorado, o aluno, o empresário dentro do nosso ramo, inclusive o professor, se você puder citar aí umas 3 coisas práticas, para o cara que está buscando um lugar no mercado. Tá. 2026 é para quem? Ah, entendi. Para quem? O cara que quer se posicionar aí com treinamento, com aula, com jogo. Tá. É para quem 2026? Primeiro, para quem tem a autoridade sobre o assunto. Dificilmente alguém vai comprar
ou alguém vai adquirir de alguém que não tem autoridade naquilo. E a internet nos traz muitas autoridades. Legal. Né? Nos dá uma possibilidade de conhecer várias pessoas. Então, assim, buscar autoridade, né? Bater consistentemente naquele conteúdo, nas suas ações, acho importante. Já falamos da importância do livro, do seu conteúdo. Não consigo ver um próximo passo sem isso, inicialmente. Sim. Número 2, as pessoas que demonstram o seu resultado para todos. Né? Então, assim, o que você fez de bom, mostra para todo mundo, apresenta para nós. Prova social. A prova social para nós é fundamental. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E eu acho que um terceiro ponto é estar num ambiente, numa comunidade boa. Uau. Né? Bom. Pessoas que já fazem, pessoas do bem, pessoas que queiram que você também esteja um passo à frente, pessoas que dão a possibilidade de você tirar suas dúvidas, porque o cara já resolveu essa dúvida há 10 anos atrás e ele está numa... E aquela via de mão dupla, né? Não apenas de você estar ali para você sugar, mas que você também possa contribuir, Isso. que você possa também exercitar o seu treinador, né? O seu propósito dentro daquilo ali, de uma maneira onde as pessoas vão realmente se apoiar. Né? Isso. Para que possam Isso. crescer juntas, né? Dentro desse mercado, que é muito bacana. Então a gente falou de autoridade, prova social e ambiência. Muito bom. Eu acho que são esses 3 caminhos. E aproveitando que você falou de ambiência, quero fazer o meu jabá aqui também. Sim. Então, você que está assistindo aí, que não conhece, a comunidade da Escola de Jogos Corporativos é gratuita. Tá bom? Então, é só entrar. Estar lá. Entra no WhatsApp, entra lá na comunidade, lá tem conteúdo, lá você pode colocar os seus conteúdos. É uma rede social só de treinador. Vou pedir para a Então, equipe, ó, coloca aqui o na link. descrição do vídeo o link da comunidade. É isso, para você. E minha última pergunta. Manda. Minha última pergunta a gente sempre faz para todos os treinadores aqui, É todos os importantíssimo. convidados, que a gente fala para um recado, né? Se fosse para colocar uma mensagem sua ou que faz sentido para o Thiago aqui no Paçoca, que fosse para todo mundo, num outdoor, numa mensagem no WhatsApp de todo mundo, nessa parte assim, uma mensagem que faz sentido e que tem para você ao longo da sua vida. Qual mensagem seria? Posso deixar 3 mensagens? Aí é com você, você que manda aí. Posso. Tá vendo, gente? Por favor. Primeira mensagem, que é o que eu tenho levado para minha vida, né? Não deixe, não tire as coisas que fazem bem para você da sua vida, né? Porque nós somos envoltos a muitas coisas, né? Trabalho, pessoas, né? E aí a gente vai ficando adulto e a gente vai diminuindo a capacidade de olhar as coisas que fazem bem para nós, né? Uau. Então, se você gosta de correr de manhã, corra de manhã, né? Se você gosta de passear com o seu filho ao sábado, passeie os seus filhos ao sábado, né? Nada mais importante do que isso, né? A segunda mensagem, que uma pessoa uma vez me perguntou há 10 anos atrás, Paçoca, você está na TV, você tem os seus livros, você viaja o Brasil inteiro palestrando, e o seu legado? Aí eu falei, o meu legado pertence somente à minha filha, né? A pessoa ficou olhando, mas e os seus livros? Aí eu disse para ela assim, eu quero fazer o bem a você, para que algum dia você fale isso para minha filha. Olha, o seu pai um dia veio aqui na minha cidade e olha só que legal que ele fez. E eu vou dizer então que a minha filha não merece que alguém chegue a ela e fale, olha o que o seu pai fez de mal a mim. Boa. Sacaram? Então eu sempre vou dizer que tudo que eu faço, eu penso neste legado. Eu quero que alguém, em algum momento, eu nessa vida, ou eu fora dessa vida, num outro plano, chegue a ela e fale, olha, um dia o seu pai me disse isso e foi incrível. E a terceira coisa, essa é uma mensagem, né, que a Maria Flor, após a reza, é a última fala dela antes de dormir, né? E ela fala assim,
Papai do céu, cuide dos nossos sonhos e nos proteja. Que demais. Senhoras e senhores, Thiago aqui no Paçoca, obrigado. Valeu. Grande Meninos, Paçoca, uma que alegria, presente, que uma alegria. honra. Uma alegria, uma E é honra. isso. Você que curtiu esse conteúdo, já curte, compartilha, comenta, faz alguma coisa. E tamo junto. Valeu. Valeu.